Olá pessoal, boa tarde. Vamos voltar aqui na nossa pequena aula de Direito Administrativo. Eu estou olhando aqui o último edital do concurso da Polícia Rodoviária Federal, Direito Administrativo, no item 4, fala sobre poderes administrativos. Item 4 do último edital do concurso da PRF, né? E só te informando, se é uma segunda-feira, já vai ser publicado o edital do concurso da PRF 2024. Estamos estudando os poderes administrativos, né? E isso vai cair no edital do próximo concurso da PRF. Poderes administrativos. Vamos falar hoje sobre o poder regulamentar ou poder normativo. O que tem a ver isto, gente, com concurso público? Absolutamente tudo a ver, né? Isso, na verdade, nem cai em prova, despenca, tá? Porque é o dia a dia da administração pública, né? Então, os atos, vamos lá começar pelo poder regulamentar, ou ato normativo. Os atos pelos quais a administração exerce seu poder normativo têm em comum com a lei o fato de emanarem normas, ou seja, atos com efeitos gerais e abstratos. Veremos à frente sobre isso. Então, estude aí ato regulamentar ou ato normativo. Você que vai para a administração pública, independentemente de qualquer esfera, estadual, federal, municipal ou da União, você tem que ter em mente o que é um ato regulamentar. Podemos dizer que o ato regulamentar, no que esse ato consiste? Consiste na possibilidade de os chefes do Poder Executivo, quais são os chefes do Poder Executivo, minha gente? Isso você tem que saber, né? Temos na União, temos o Presidente da República, nos estados o governador e no município temos o prefeito. São os chefes do Poder Executivo. Eles editam atos administrativos gerais e abstratos. Gerais para todos e abstratos, né? Ou gerais concretos, expedidos para a fiel execução da lei. Uma Câmara de Vereadores vota uma lei, o prefeito sanciona e, na verdade, emite um regulamento, né? Veremos à frente como isso funciona, né? O poder regulamentar, ele enquadra-se em uma categoria mais ampla, a parte do poder regulamentar. Por que é mais amplo? Porque inclui, na verdade, todas as diversas categorias, né, de atos abstratos, tais como regimentos, né, instruções, deliberações, resoluções e portaria. Você tem que decorar isso. Cara, eu não estou sendo dramático com você não, mas isso você tem que decorar, tá? Já o poder regulamentar, o que ele faz? Enquadra-se em uma categoria mais ampla, né, que inclui todas as diversas categorias dos atos abstratos, tais como regimento, instruções, deliberações, resoluções e portarias. É isso aí, decora isso. Mas isso está amparado em quê? Lá na nossa Constituição Federal do Brasil, artigo 84, 84, inciso 4. Pegue lá, leia o que diz, segundo o inciso 4, compete privativamente ao Presidente da República, né, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Uma lei, ela não se executa por si só. Há necessidade de uma regulamentação, de um roteiro, a necessidade de
de uma cartilha para que ela seja publicada, né? Está aí o famoso decreto, né? Mas o que é decreto? Eu vou fazer o conceito de decreto não é exatamente o de ato regulamentar, é diferente. O decreto, ele constitui uma forma de ato administrativo, enquanto que o regulamento representa o conteúdo do ato e ambos encontram-se em posição de inferioridade da lei. Se cai numa prova, ambos se encontram em posição de superioridade da lei. Errado. O correto é que ambos são inferiores à lei. E isso pode ser formulado uma questão falando sobre essa parte final aqui. Então, o direito, ele é, na verdade, cheio de nuances. Você tem que ter atenção com os detalhes, né? Eu até estava lendo aqui, acho que o Maza, eu encontrei um conceito bem interessante. Decreto é o veículo introdutor do regulamento. Temos o regulamento, que é a lei, e temos o decreto, que, na verdade, conduz, né, a aplicabilidade da lei, né? É o veículo introdutor do regulamento. Tá? Isso aí. Tranquilaço. Agora eu fiz aqui. Nós temos que decreto e regulamento são atos administrativos. Beleza? E é vedado aos mesmos o que? Eles podem tudo? Podem criar tudo? Um decreto, um presidente pode criar o que bem entender usando decreto? Claro que não. O decreto, ele é vedado aos mesmos, ao decreto e o regulamento, criar obrigações de fazer ou não fazer, né, aos particulares, né, sem fundamento direto na lei. Então, a lei, na verdade, tem o ato de imposição. O decreto, ele regulamenta a lei. Ele não pode inovar, ele não pode criar situações que não estão, não pode criar imposição que não está na lei. Tá? A lei, ela é um ato, é um ato normativo, e o decreto é um ato regulamentar, regulamento o ato normativo, né? Mas aonde está isso? Leia lá no artigo 5º 2 da nossa Constituição Federal do Brasil. Então, pegue lá no artigo 5º que ele fala sobre isso. Eu aqui estou só te dando o caminho. Então, aí é com você que está louco, mas muito louco, para ingressar no serviço público e ter uma vida tranquila. Serviço público é muito bom. Agora, lhe garanto que você no serviço público não vai ficar rico. Você vai ter uma vida boa, mas não vida de rico. Se você quer ficar rico, não vá para o serviço público, que você será demitido e não custa muito. Nós temos instrumentos para fazer uma seleção dos bons e dos péssimos servidores públicos. Então, é muito comum encontrar na doutrina o entendimento de que decretos e regulamentos são atos administrativos gerais e abstratos. Está lá, os autores falam sobre isso. Fique atento que não é bem assim. Na verdade, são atos gerais porque se aplicam a um universo indeterminado de pessoas. Um decreto presidencial, ele atinge a toda uma nação, né? Não vai destinar alguém. Você tem, além de ter um ato regulamentar, temos aí as resoluções, né? Resoluções do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Existe a lei, institui-se uma lei, aí essa lei, para ser colocada em prática, há necessidade de uma regulamentação que é feita através de resolução. Isso
em termos de direito do trânsito. Beleza? Muito importante. Eu aqui vendo aqui a doutrina do Masa e da professora Maria Silvia, eu selecionei aqui alguns casos interessantes, algumas espécies de regulamentos. Você tem que estudar isso, tá? Aí temos primeiro regulamentos administrativos ou de organização, tá? São aqueles que disciplinam as questões internas e de estruturação e funcionamento da administração ou relações jurídicas de sujeição especial com os particulares. Está lá no artigo 84, sexto, a linha A da nossa Constituição Federal. Regulamentos administrativos, dê uma lida lá, o que fala o inciso 6º? Inciso 6º da Constituição: dispor mediante decreto a organização funcional da administração federal, quando não implicar em aumento de despesas nem a criação ou extinção de cargos públicos. Então, por decreto, o que ele realiza? Organização funcional da administração federal, quando não implicar em despesas. E quando houver aumento de despesas, há necessidade de uma lei. Decreto, ele é para situações que não gera custo para a administração pública. Isso em todas as esferas de governo. Estado, município, tudo isso. Então, leia lá. Eu peço que você leia. Se você que está me assistindo é um concurseiro, se você não é concurseiro, fica valendo a intenção, a curiosidade, né? Mas se você é concurseiro, leia o artigo 84, sexto, a linha A da nossa Constituição Federal. Vamos em frente. E temos também os regulamentos delegados, autorizados ou habilitados. O professor Masa, sobre esse regulamento, disse que em alguns países é possível o Poder Legislativo delegar ao Executivo a disciplina de matéria reservada à lei, transferindo temporariamente competências legislativas para a administração pública. Essa modalidade de regulamento não é admitida no sistema jurídico brasileiro. Regulamentos delegados, autorizados ou não, ou habilitados. Não temos isso no nosso sistema normativo, mas pode ser a letra C de uma prova de concurso. Fique atento, leia, releia isso. Beleza? Regulamentos executivos são aqueles regulamentos comuns expedidos sobre matéria anteriormente disciplinada pela legislação, permitindo a fiel execução da lei. Artigo 84, 4, inciso 4 da nossa Constituição Federal, que fala o inciso 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução. Percebe-se que tudo está amparado pela nossa Constituição Federal Brasileira. Não se faz nada ao bel prazer. Regulamentos autônomos e independentes. Outro regulamento. Cara, mas isso é muito chato. Sim, também sei que é chato. O administrativo é uma matéria maçante. É puramente conceitual. Tem que ficar entendendo muito, não.
Por isso torna-se uma disciplina difícil no prova de concurso. Tá? Então lá, regulamento autônomos e independentes no direito brasileiro sempre despertou uma imensa controvérsia. Eu peço que você leia porque é muito extenso esse regulamento autônomo ou independente. A doutrina ela traz uma série de nuances acerca disso. Esse, segundo o professor Maza, esse sistema de regulamento surgiu em alguns países como França, Itália, Portugal e Alemanha, cujas constituições atribuíram a disciplina de determinados assuntos ao Poder Legislativo, reservando outros temas para o Poder Executivo tratar mediante decreto. Isso aqui é importante. Dessa forma, percebe-se a existência de decretos autônomos ou independentes pressupõe uma repartição constitucional de competência, uma divisão de competência, muito importante. E hoje, segundo o professor Maza, você que é concurseiro, ouça o que vou lhe dizer. Está aqui a sua resposta. Em provas de concursos públicos, a admissibilidade de decretos autônomos e independentes é praticamente algo incontestável. Então, mesmo diante de toda a celeuma da doutrina, o professor Maza, ele resume para você. Está aqui uma resposta do seu concurso. Em prova de concurso, a admissibilidade de decretos autônomos e independentes é algo praticamente incontestável, ou seja, é admitido. Então, Maza, ele fala sobre isso. Eu vou trazer para você aqui mais umas observações ainda pertinentes. Por fim, vale a pena ressaltar que o advento da emenda constitucional número 32, 2001, que alterou o artigo 84º da Constituição Federal, definiu dois temas que só podem ser disciplinados por decreto do nosso presidente da República, tais como organização da administração pública quando não gerar custos e a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Isso aqui está lá no artigo 84º. Dê uma lidinha lá. Pode ser a resposta de uma das questões do seu concurso para a Polícia Rodoviária Federal do Brasil. É um ótimo concurso, um bom cargo, um cargo de imensa responsabilidade, mas que vale a pena você estudar bastante. Não é estudar pouco, é estudar bastante mesmo. Esquecer feriado, esquecer finais de semana e dedicar. Concurso público é concorrido, não é difícil ser aprovado, mas é muito concorrido. Beleza, turma? É isso. Paro por aqui. Retorno em breve. Espero que você goste. Um abraço e bons estudos. Tchau, tchau.